Olá, tá começando agora mais um Marketing em Causa, sua bússola de conteúdo na web. Essa semana estou aqui recebendo meu amigo Juliano Paes. Tudo bem, Juliano? Tudo beleza, quem é vivo sempre aparece aí. Juliano tá fazendo o seu triunfal retorno. Muito É. feliz, né? Ainda sem cabelo. O cabelo Pô. vai crescer, Juliano? Vai sim, quando eu ganhar dinheiro, fazer aquele tratamento que o pessoal Vai lá tá pra fazendo. Turquia, hein? Bora. Fazer uma aplicação de... Quem sabe, né? Um dia vocês, né? Não vou nem reconhecer, cara. Juliano voltou porque a gente vai falar hoje sobre a nossa jornada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a jornada da Nômades. A gente resolveu fazer esse programa especial aqui, que a ideia é a gente falar do começando do zero, né? O que eu gostaria de saber antes de ter começado a minha agência de marketing, né? Então, eu já vou começar perguntando isso pra você, né, Juliano? O que você gostaria de saber antes de ter começado a sua agência de marketing? A gente já responde a pergunta, já acaba o programa e acaba, né? É isso, saber que você vai endoidar a cada dia. Então é isso, acabou? Acabou isso aí, gente, obrigado. Bom, falar da nossa jornada é um pouco... trazer um pouco dessa construção que, na verdade, nunca foi um objetivo claro pra gente, assim, montar a agência de marketing, né? Nós, pra quem não conhece, temos 7 anos aí de atuação com a Nômades e montamos o negócio depois que encerramos a graduação ali de administração, que tinha um viés do marketing ali dentro, algumas matérias, mas não tão direcionados ao marketing digital, que muita gente diz que não é marketing, e sim uma estratégia dentro do marketing, né? E só que o início, nós decidimos montar um negócio naquela ocasião e não sabíamos muito bem o que fazer. A princípio, assim, a consultoria administrativa, né? De montar planos de negócio, montar planejamento. Porém, a gente não tinha a experiência, né, adequada e a gente falou, poxa, o que a gente faz, né? Então, naquele momento, a gente estava... Já existia o marketing digital, né? Muita gente já fazia, porque, se não me engano, surgiu com mais força a partir de 2010, 11, e aí tinha muita gente que já começou desde essa época, né? Então nós começamos ali por volta de 2017, então já tinha muita gente fazendo. E a gente foi entender um pouco mais desse mercado e como que a gente poderia ingressar. E aí tivemos a ideia de abraçar essa oportunidade. Eu fui para a parte de criação e design, né? Fui aprender sobre softwares, e o Jefferson foi mais para a parte de performance. E nós começamos ali a Nômades, sem saber muito o que fazer, sem saber muito como fazer, e fomos em busca de conhecimento. Então, basicamente, foi esse o nosso início, e, assim, a gente não sabia muito o que buscar naquele momento, mas a gente sabia que o marketing, ou a agência de marketing fazia site, fazia marca, quer dizer, o que a gente sabia, a agência de criação, só estúdio de criação que faz isso. E que só faz isso. E tem agência de marketing que chamam de 360 que fazem de tudo, tanto a parte de criação quanto a parte de performance, que é o tráfego pago, redes sociais, enfim. E, enfim, fomos buscar esses conhecimentos para chegar onde a gente está hoje, né? E hoje a gente continua buscando por isso, né? Esse conhecimento constante para evoluir na entrega. Basicamente, essa é a nossa trajetória. A pergunta foi o que saber, né? Por exemplo, pensando naquele Juliano lá de 2017 que tinha cabelo já? Não. Não, de triste. Mas pensando naquele Juliano, né? Se você fosse conversar com ele, o que você acha o que você falaria pra ele, né? O que você acha que ajudaria ele a tornar essa jornada mais fácil? Eu acho que ter explorado um pouco mais... algo específico. Então, o que a gente fez na época? Fomos abraçando tudo. Então, por exemplo, vamos fazer algo criação... específico, você fala um serviço? Isso. Tá. Porque, querendo ou não, quando você abraça tudo, você tem que aprender tudo ao mesmo tempo para entregar. Então, o que a gente fez naquela época? Eu fui aprender criação para fazer post de rede social, para fazer marca, e aí a gente já entrou com o desenvolvimento de site sem saber, e já entramos com a parte de performance onde você foi buscar conhecimento, a gente começou a aplicar para alguns clientes, e tudo ao mesmo tempo. Então, acabou que a gente fez muita coisa, aprendeu muita coisa, mas talvez se a gente tivesse focado, por exemplo, na criação de sites. Talvez a gente teria sido especialista na criação de sites no primeiro momento, para depois expandir para outras áreas, né? Expandir um pouco os serviços que a agência oferece. Ou não, né? Se a gente se identifica ali dentro desse serviço específico e se consolida nisso, talvez a gente teria feito somente isso, né? Até hoje, né? Porque tem outra forma também, porque é isso, né? Eu posso
experimentar em ser especialista somente em, por exemplo, site, ou você é uma agência só para tráfego e tudo mais. Só que também tem um outro ponto, e aí eu acho que vai muito do formato, né? Porque geralmente, se a pessoa ela já trabalha no meio, né? Então já trabalha em agência, e às vezes a pessoa ela já é designer, por exemplo. Então faz mais sentido para ela, quando vai abrir uma agência, que ela ofereça esse serviço que é a especialidade dela, né? E não necessariamente porque, se eu sou designer, dificilmente a pessoa vai conhecer sobre tráfego pago. E a mesma coisa ao contrário. Então, nesse caso, por esse formato de jornada, acaba fazendo mais sentido. Agora, como se você pega no nosso caso, a gente começou meio que... Foi assim, ó, vou fazer, apareceu lá um cliente pra rede social. A gente abraçou tudo. Esse é o ponto, né? A gente abraçou todo tipo de cliente e todo tipo de serviço. Uhum. Mesmo sem saber. Isso é bom porque, poxa, estamos na chuva, vamos se molhar. Sim. Mas é um risco, né? Você acaba podendo se queimar ali nessa largada mesmo, não entregando... aconteceu, a gente entregou com a melhor... fez a melhor entrega na época? Não. Uhum. A gente entregou ali o que a gente se propôs a entregar, né, nos serviços que a gente pegou, e a princípio eram serviços ou trabalhos que surgiram de forma não remunerada, que fez com que a gente ganhasse essa experiência também. Então teoricamente não tinha essa, entre aspas, responsabilidade com relação ao cliente está investindo, eu tenho que entregar, mas claro que a gente queria entregar algo de qualidade, porque, poxa, era o que a gente gostaria de seguir fazendo, né? Uhum. Mas assim, eu acho que ser específico naquele momento teria sido um pouco mais fácil, entre aspas, para a jornada, né? Eu acho que quando você cria uma agência hoje de marketing, uma agência um estúdio de design, é melhor você entender o contexto, mas talvez não executar tudo, porque um erro também que eu vejo, talvez a gente possa ter cometido, é essa questão de pôr a mão na massa de tudo, entendeu? Uhum. Às vezes, até recentemente eu participei do Empretec, né, que é um programa de desenvolvimento aí de competências empreendedoras do Sebrae, e é muito legal porque você acaba revendo algumas coisas e entendendo que, poxa, é mais inteligente como gestor você delegar do que exatamente executar aquele serviço, né? É claro que entender e fazer é muito importante para você ter a visão e ter a empatia de quem está desenvolvendo, né? Mas, por exemplo, naquele momento, para montar uma agência como a gente quis montar, talvez recrutar outras pessoas que tinham essas habilidades fosse a melhor alternativa. Porém, não tínhamos dinheiro. Mas aí uma alternativa para isso seria procurar, não tenho dinheiro para pagar ali um profissional. Sim. Mas hoje em dia tem muita oportunidade de parceria, né? Sim. Então, eu, por exemplo, igual você falou, eu tenho ali o meu intuito de focar na parte de criação, e aí eu vou buscar uma parceria para fazer ali a parte de tráfego. Então, existe essa possibilidade, né? Não necessariamente a pessoa precisa abraçar o mundo e fazer tudo, né? Então, ela se especializa naquilo que, por exemplo, ela quer se destacar, ela quer oferecer, e os demais itens, porque às vezes tem alguns serviços que você vai precisar de todo jeito, né? Então, às vezes, um desenvolvedor, né? Ele não tem ali um conhecimento tão grande em design. Sim. E aí ele pode oferecer isso, ele pode terceirizar isso, né? Ele pode ter um parceiro para isso. É o que acontece isso. muito hoje. Só que naquela época, uma que a gente não tinha esse conhecimento, a gente achava, por exemplo, que a gente tinha que contratar uma pessoa. Tanto é que a gente contratou... na época, estagiários, né, para começar com a gente, e a gente tinha essa visão de, poxa, a pessoa só vai continuar comigo aqui se ela for contratada, né? Talvez naquele momento não tinha sido disseminado muito essa questão de parcerias, né, para esse segmento. E como que você acha que a gente consegue fazer para encontrar essas parcerias, né, para encontrar esses parceiros? Eu acho que tem que ter um network, né, Uhum. que é o que a gente procura fazer desde sempre. Foi o networking que nos trouxe também até aqui, que é você se conectar com pessoas de diversas áreas, né, e principalmente da sua área, porque às vezes a gente acha que uma outra agência é um concorrente e eu não quero falar com ele de jeito nenhum. Né? Uhum. Mas, poxa, ele pode ser um parceiro seu e te complementar. Né? Às vezes você, por exemplo, você desenvolve sites ou cria conteúdo para rede social, porém, se você achar um parceiro que seja um redator, um cara que só desenvolve conteúdo, essa parte de copy, né? Seja muito interessante, você não precisa exatamente ter um funcionário para isso, né? Você consegue, através dessa parceria, agregar dentro do serviço que você vai ofertar para o seu cliente, né?
Então, o networking acho que é fundamental para você conseguir essas parcerias. E eu tenho uma coisa que eu vejo muito no mercado de agências que, assim, a agência às vezes oferece, por exemplo, um serviço de redes sociais, ou oferece um serviço de tráfego pago, ou mesmo oferece um serviço de assessoria de vendas para resultado, mas ela não consegue aplicar muitas vezes na própria agência, né? E às vezes aplica bem no cliente, ela consegue entregar ali um resultado bom para o cliente, mas não consegue fazer isso internamente, né? Por que você acha que isso acontece? Porque eu acho que na maioria das vezes ela não se trata como um cliente também, né? Uhum. A gente tem que entender que a agência, o nosso negócio, é um cliente, né? Colocar isso como um cliente interno mesmo e desenvolver tudo que você faz para o seu cliente internamente. E até falo que isso foi um dos nossos erros por um período, que a gente foi fazendo para os outros e, poxa, esquecemos ali de cuidar do nosso, né? A gente cuidou o quê? A gente criou a marca, criou o site, e aí a rede social ficou mais parada, a gente ia fazendo, né, sem muito planejamento e, poxa, depois de um tempo a gente observou, poxa, nós somos um cliente, temos que tratar isso como o nosso negócio como um cliente e fazer o mesmo que a gente aplica para os outros. Com a gente. E até vira um laboratório também, né? Uhum. Que a gente acaba testando algumas coisas que surgem, e hoje em dia surge uma coisa nova a cada momento, e você acaba usando o seu negócio, a sua agência como um laboratório. Acho que isso é importante. Tem alguma coisa que acontecia, por exemplo, que você vê que as pessoas enxergam de fora sobre ter uma agência, sobre como é trabalhar até dentro de uma agência, e que é um mito, assim, que na verdade, na realidade é muito diferente? Que você vai ganhar dinheiro. Cara, eu acho que a visão que as pessoas têm que vou investir aqui em tráfego pago e vou arrebentar de vender. Ou então eu vou montar um e-commerce, pronto, acabou, agora estourar, né? E quando não acontece, né? A gente tenta orientar os clientes e até falar com pessoas próximas, poxa, não é simplesmente fazer, né? Uhum. Você tem que ter uma constância, você tem que ter estratégia, você tem que ter um planejamento. Eu percebo que muita gente acha que o marketing vai resolver tudo na empresa. Ou o marketing digital, propriamente dito, que é a parte de tráfego pago, digamos assim. E não acontece, né? E não é uma mágica, né? Existe um período, tem que ter uma paciência. A gente, lógico, vai aplicar e fazer todo o planejamento, toda a estratégia disponível aí, a gente vai buscar isso, porque cada cliente, cada nicho tem uma especificidade, né? Não é igual para todo mundo, né? Às vezes a gente faz uma campanha de tráfego, ou então uma campanha de Meta Ads, né? Que é dentro do Instagram mesmo ali, com postagens para um cliente, aquele tipo de postagem a gente vai replicar para um cliente de outra região e não funciona. Então, não é algo que tem uma regra, né? Que é assim, eu vou fazer igual para todo mundo e vai funcionar. Eu estava falando ontem com um cliente, e ele falou, do segmento de estética, e ele falou assim, poxa, tinha uma agência que cuidava de uma outra clínica que era de uma amiga deles, que falou, poxa, eles fazem os posts igual da franquia tal, igualzinho, não muda nada, e é bem bonito e tal, o site é bonito, a clínica é bonita, mas não funciona. Então, assim, as pessoas têm a falsa ilusão, a ilusão no caso, de que fazer igual, copiar um modelo que é feito para um negócio vai funcionar para ela. Então, isso é um mito, né? Sim. Que a gente tem que tomar cuidado dentro do nosso segmento, né? E você acha que, pensando lá no começo, né? Até, e aí trazendo um pouquinho de como foi, a gente não se planejou muito em falar assim, ó, vai ser uma agência. E nos formamos em administração, aprendemos então, isso. Hein? Era para ser uma coisa e acabou sendo outra, tudo mais, né? Mas até foi uma das coisas que você citou, né, sobre planejamento, mas como que você acha que qual que é a importância de quando eu tô ali querendo abrir uma agência, ou imagina o seguinte a situação, né? Eu sou funcionário ali de uma outra empresa e eu tô pensando em empreender, eu tô pensando em abrir a minha agência. Então, pensando numa pessoa que já tem esse conhecimento, né? O que você recomendaria para ela? No nosso caso, existem dois tipos de... planejar, né? Vamos dizer assim. Sim, no nosso caso, a gente falou, poxa, a gente não planejou.
De fato, a gente empreendeu por necessidade. Aham. Então existem dois tipos, né? O por necessidade e o por oportunidade, é isso, né? Isso mesmo. E foi por necessidade porque, na ocasião, a gente acabou a faculdade e eu fiquei desempregado e o Jefferson também. Então a gente tinha duas opções, né? Tínhamos ou buscar uma oportunidade no mercado. No meu caso era mais difícil, que eu vim da indústria automobilística, não tinha experiência não tinha feito estágio, então era mais complicado conseguir um trabalho na área administrativa. Ou se eu conseguisse, ia ser com um salário bem menor do que eu precisava na época. E então surgiu a oportunidade de empreender. Não que fosse, né, vou empreender, vou ter o mesmo salário que eu tinha, mas teve essa necessidade, então a gente acabou indo fazendo as coisas de uma forma, talvez não, sem um planejamento adequado, né? Uhum. Acho que no seu caso também foi a mesma situação. Né? Sim. Mas a questão do planejamento, para quem, por exemplo, quer migrar, né, quer fazer essa transição ou de carreira, ou até mesmo trabalha num CLT, ele quer ir para a área, porque um dos pontos aqui da nossa área é que não tem muita barreira de entrada, né? Se o cara tiver conhecimento e um notebook, ou até mesmo um celular, o cara começa a trabalhar. Mas o planejamento é importante porque você consegue definir muita coisa, né? Então, por exemplo, a gente falou de parceria. Quem vai ser um parceiro-chave para mim? Né? Quem vai ser uma pessoa importante para oferecer um serviço completo? Então, por exemplo, eu quero aprender sobre tráfego pago, mas eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de um cara que desenvolva o site, porque às vezes eu não sei desenvolver. Ou eu vou precisar de um cara que cria as artes para a rede social, que eu também não vou desenvolver. Quem são esses parceiros? Quais os custos que eu vou ter, por exemplo, para montar isso, para começar com isso? Eu preciso de um computador? Além disso, preciso do quê? De software? Né? Então tem tudo isso. Além disso, você consegue entender qual o público que eu vou atender. Eu vou atender todo mundo, foi o que a gente fez. Uhum. Atender todo mundo fazendo de tudo. Não, eu vou atender um nicho específico. Vou começar por esse nicho, eu vou testar. Testar pequeno é algo importante, né? Para você não ter tanto despendimento financeiro e acabar errando e perdendo muita coisa. Então, o planejamento ele serve muito para isso, para você nortear ali o seu trabalho, entender como que você pode fazer da maneira mais bacana possível para te render um resultado. Porque senão fica a frustração, você faz de qualquer jeito, né, sem planejamento, e aí culpa o mercado, culpa os outros e não entende que você não se organizou para aquilo, né? E isso que você falou até da barreira, né, ter uma baixa barreira de entrada, é algo que dá para se pensar no sentido de que, por exemplo, se a pessoa ela tá ali num determinado emprego, ela consegue ir oferecendo ali os serviços, então vou organizando, eu vou ir, cria a sua estrutura de agência, começa a oferecer esses serviços, que dá para você ir trabalhando fora do horário, até chegar eventualmente no nível que você possa abrir mão desse principal, né, para seguir só com ele, né? Você acha que isso seria uma possibilidade interessante para quem quer abrir uma agência e tudo mais? Não, com certeza. Mas aí você tem que ter uma visão também, tipo, ou vai ser uma renda extra para você em determinado momento. Tem gente que faz, não tem nada de errado com isso. Eu já ouvi pessoas falando que fez renda extra construindo o site, né? Hoje em dia tem plataformas de site, tem a Wix, né? Tem plataformas de desenvolvimento que às vezes para uma pessoa que não tem muita aptidão com tecnologia ou até mesmo não gosta de mexer, poxa, você pode oferecer um serviço, ou posso criar um site, mesmo que seja simples. Então, por isso que a gente fala que a barreira de entrada é bem baixa. Até você me abriu a mente agora para uma coisa que tem essa possibilidade de, por exemplo, eu posso trabalhar ali como fazendo uma renda extra e tudo mais, e aí, mesmo que eu tenha esse intuito de trabalhar sozinho, mas também a pessoa ela não vai ter o foco que ela teria se ela tivesse dedicada somente a isso, né? Sim. Então aí é a diferença também. É a diferença. E aí, por isso que o nosso mercado, a gente fala, poxa, o mercado é ruim, porque não tem, é algo que muita pessoa pode fazer de tudo, um pouco, e não tem, por exemplo, a precificação é completamente diferente. Às vezes você pode achar o mesmo serviço, uma vai pagar mínimo, outra vai pagar muito. Aí a pessoa, vou dar um exemplo assim, simples, a pessoa vai lá e contrata um freelancer, um cara que está fazendo uma renda extra, que nada contra, acho que é super válido, e vai, o cara me cobrou R$500 para fazer um site, e você está me cobrando, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais. Por quê? Porque nós temos uma estrutura, nós temos um processo, né? Nós temos uma entrega diferente, né? A gente não depende somente, não sou o freelancer aqui, né? Então depende de uma estrutura para poder entregar para você o melhor possível. Então é isso, né? Então existem essas possibilidades, porém essas diferenças precisam ser notadas, né?
E pensando até nisso que você falou, de ser uma baixa barreira de entrada, então às vezes a pessoa trabalha ali em agência e aí ela acaba saindo, por exemplo, para oferecer por conta serviços ou mesmo abrir a própria agência. Como que você acha que um gestor ali de uma agência, ele tem que se comportar para gerenciar a equipe, né, e tentar manter esse engajamento e manter essas pessoas dentro da própria agência, né? Como que você vê a rotatividade no segmento? Também é um ponto, porque a partir do momento que a pessoa se torna muito boa naquilo, a tendência é que ela vire um freelancer, mas um freelancer de ponta, né? Um cara que realmente é especialista naquilo. É uma dificuldade do mercado, porque se a gente contrata alguém muito bom para resolver o problema de fato, porque a gente fala resolver o problema é entregar na mão do cara e esquecer, né? Fala, poxa, ele vai tocar isso aqui lindamente, eu não vou precisar nem olhar. Claro que não pode ser assim, né? Tem que olhar assim para ficar, né, ciente do que está acontecendo. Mas essa rotatividade acontece por conta disso, porque a gente como agência tem que entender que o profissional ele tem a qualificação que ele tem e tem que remunerar por isso. Ou se você não tem condição de remunerar, entregar algum outro benefício para ele ter ali uma vontade de estar com você, ou o ambiente que você tem, ou até mesmo um benefício, sei lá, agregado ao trabalho dele, uma recompensa, algo do tipo. Nós desenvolvemos na Nomads um programa que chama Degrau, né? E é um programa que a gente tenta incentivar, motivar e ajudar com que as pessoas que estão com a gente evoluam também junto com a gente. Se lá na frente ela vai falar, poxa, eu tô num nível que eu posso seguir sozinho, poxa, bacana, eu ajudei essa pessoa. Né? A gente não tem muito essa questão. A gente, de fato, quer que as pessoas estejam bem, motivadas, se desenvolvam. Né? Acho que isso é muito importante para a nossa empresa e para o mercado como um todo. Né? Quanto mais pessoas qualificadas a gente tiver no mercado, melhor vai ser a entrega para todo mundo. Né? Então, a gente procura fazer isso para reter. Não sei se tem algum complemento com relação, porque... Eu acho que é basicamente isso mesmo, você conseguir... até a postura que você demonstra muito para a equipe, porque você sabe que o salário é um ponto realmente importante, mas o ambiente também faz muita diferença. E quando a gente fala do ambiente de agência, tem uma pressão muito grande sobre as pessoas. Sim. Então é uma questão de organizar a entrega, e aí tem que ser, ao mesmo tempo, produtivo, que você tem que entregar um monte prazo, de informação, você tem que cumprir o prazo, e aí a gente sabe, né, que tem muita desorganização, então retrabalho em cima de retrabalho, em cima de retrabalho, e aí é desorganização total. A gente ouve muito do mercado que existe uma cobrança muito forte, né? Às vezes, e aí, para nós, assim, entendendo um pouco mais desse mercado, é a questão da organização, né? Dos processos, se você tem um processo redondo, se tem as pessoas certas fazendo o que precisa ser feito, ou se é todo mundo fazendo tudo, né? Então, essa organização também faz diferença, né? Porque às vezes a pessoa está ganhando mais num lugar, porém ela não tem paz, né? Sim. Ela não consegue trabalhar, ela tem muita cobrança, é uma cobrança até injusta em alguns momentos, porque às vezes você cobra um designer, por exemplo, da entrega, só que você passou a informação pro cara, sei lá, aos 47 do segundo tempo. Então é difícil, cara. Então esse ambiente é importante. E aí com relação à retenção, muita gente fala, poxa, eu vou ensinar a pessoa aqui, daqui a pouco ela tá trabalhando sozinha. Mas, por outro lado, não é tão simples. A gente fala como empreendedor aqui, e o empreendedor, ele, tipo, se a pessoa for como freelancer, ela vai ter que entender que ela vai ter que se vender, que ela não vai ter o fixo ali todo mês, né, garantido, né? Ele vai ter que fazer acontecer. Claro que o cara sendo um bom profissional, a tendência é que isso aconteça de forma mais natural. Mas existem meses, né, que tem muitas baixas, tem muita oscilação. Então o cara vai saber lidar com isso, né? Então, às vezes a pessoa não tem um perfil de empreender. Porque, querendo ou não, mesmo sendo freelancer, você tem que ser um empreendedor. Né? Você tem que ter essa visão. E empreender exige as soft skills, né? Exige as hard skills, as operacionais, né? E soft skills, que é aquela comportamental. Comportamental. Então, você tem tudo isso para poder gerenciar. Você tem que agir como empresa, né? Independente de você ser um MEI ou ser se você... então tem toda essa questão que às vezes a pessoa, quando vai pensar em sair, ela fala, poxa, mas aqui eu tenho uma garantia. Sim. Lá fora eu não vou ter essa garantia, entendeu? Ou eu posso trabalhar aqui fixo e pegar alguns freelancers também, que existe muito isso no nosso mercado, que não é um problema, enfim.
existem essas possibilidades. Agora eu vou pegar no seu calo. E a sociedade, né? O que você acha de ter sócio pra agência? Então, mudando de assunto, cara, a sociedade, como dizia uma professora nossa, não tenha sócios. Ela falava isso. Só que, cara, a gente desde o início, eu acho que entra essa questão de escolher sócio, você tem que entender se o seu sócio, a pessoa que está escolhendo para poder fazer isso com você, se ela tem a mesma característica que você ou não. É um dos pontos também que a gente aprendeu e revisitou dentro do Empretec, porque eles falam que você tem que procurar uma sociedade que agregue. Uhum. E agregar no sentido não só da pessoa ter valores, a pessoa ser honesta, a pessoa ser dedicada, a pessoa ter habilidades que você não tem. Né? E eu acho que isso foi importante para nós. Acho que nós temos habilidades que se diferem, né? Então, e isso complementa para montar o negócio, para evoluir com o negócio. Então, eu acho que... E, claro, como toda relação, tem as tretas, né, velho? Nós arrebenta lá, filho. Claro, a gente discute, a gente, né, às vezes fica um pouco mais alterado, porque acontece, porque a gente tem decisões para tomar ali no dia a dia, ou até mesmo condutas que às vezes não saem do jeito que um ou outro imagina, né? Então, mas a gente tem diálogo, eu acho que isso é importante, ser claro, objetivo, ter esse diálogo, a gente fala muito sobre isso, né? Comunicação clara e objetiva, porque é importante, e sem um mimimi, que a gente costuma dizer, né? Se tá com algum problema, fala, né? E é o que a gente procura fazer também. Tá com algum desgaste, alguma coisa não saiu como você esperava, ou, sei lá, conversar. Eu acho que o diálogo é primordial. Trazendo até pro tema do episódio, né? Que eu tô aqui abrindo a minha agência hoje, né? Como que você acha que de que maneira eu procuraria um sócio? É uma coisa que acontece ou você tem que ser ativo na busca por um sócio? Então, eu sei que eu sou bom, por exemplo, em vendas e eu quero um sócio para ser bom na operação. Aí, ou não, eu pego um parceiro para isso. Como que você acha que é esse processo? Para escolher um sócio? Sei lá, buscar? Tipo assim, é algo natural? Porque eu acho que é tipo um relacionamento mesmo, né? Eu acho que é difícil você, por exemplo, encontrar um sócio do nada. Falou, vem ser meu sócio aqui. No nosso caso, a gente teve 4 anos de faculdade, sim. Nós nos conhecemos lá e falou, poxa, conheço esse cara, não, sei lá, não no detalhe, mas eu sei quem ele é, né? Eu acho que fica mais fácil. Agora, por exemplo, você vai escolher um sócio... do nada, assim, eu acho que é difícil, cara, de você... A não ser que você fala, poxa, eu preciso de um sócio investidor. O cara só vai injetar grana ali e eu vou executar o trabalho. Ou então, por exemplo, existem... o networking, ele possibilita talvez isso, né? Que às vezes o cara conhece a pessoa e aí sente que há uma sinergia ali e pode ser que aconteça uma sociedade também, né? Mas não é algo fácil, não. Sim. Imagina agora um assunto que é difícil, né? Seja para quem está começando, que já tem aí muitos anos de empresa, que é a parte de vendas, né? Mas focando aqui naquela pessoa que tá começando, né? Então eu tô começando, eu não tenho muitas pessoas que possam me indicar e tudo mais. Como que você acha que a pessoa ela conseguiria ali prospectar ou pegar os primeiros clientes dela? Hoje falando, puxando a sardinha, né? Experiência, né, de como foi ali o nosso início. O nosso início foi muito... a gente começou com a ideia e a questão do networking facilitou. Acho que no início nós conhecemos pessoas que já tinham essa visão, tipo, poxa, o networking é importante, eu vou precisar dessa pessoa aqui nesse momento, lá na frente essa pessoa vai precisar de mim, e nós tivemos ajuda nesse início, né, de pessoas que nos conectaram em projetos, e a partir desses projetos a gente ganhou a experiência necessária para vender o nosso serviço. Então, acho que o network é primordial, mas, por exemplo, puxando a sardinha para o nosso negócio, se a pessoa tem um portfólio, se a pessoa começa a desenvolver algo, mesmo que seja fictício, né? Então você pode desenvolver um portfólio, desenvolvi um site aqui para uma transportadora. Pode ser um protótipo, sim, né? Sim. Mas você demonstra ali, através do layout ou através das informações que você coloca nesse protótipo, que você tem capacidade de entregar aquilo.
E aí você começa a fazer o tal do tráfego pago, né? Você começa a disseminar isso ou através de forma orgânica também dentro do seu perfil nas redes sociais, né? Hoje existem portfólios, o Behance, que é um portfólio bem focado aí para os designers, para os profissionais criativos, é um canal muito interessante que eu ouvi já falar que muita gente consegue trabalhos por lá porque as pessoas veem os trabalhos, entram em contato e fecham parcerias, né? Aí existem muitas agências dentro do Behance, por exemplo, Sim. que contratam esses profissionais, vendo o portfólio. Então, trabalhar isso, tentar um networking, tentar montar um portfólio, mesmo que não seja um portfólio real, para mostrar ali o seu conhecimento, né? Então, dessa forma. Eu acrescentaria que a pessoa também ela não pode ter muito medo de se mostrar, sabe? De correr atrás realmente, de falar sobre o que ela faz, falar, eu tô começando aqui um negócio e pedir realmente indicação. Até você citou, né, o exemplo da pessoa criar ali um projeto na transportadora. Então ela pode eventualmente selecionar uma transportadora que ela veja, por exemplo, que não tem um site legal. Aí eu vou criar um protótipo, por exemplo, de site e manda até para alguém dessa transportadora para tentar falar, ó, isso aqui eu ofereci. Se não, você tem ali do seu portfólio, se não, eventualmente é tudo tentar diferenciar a forma como você tá oferecendo, né? E hoje em dia já, como é um mercado que é muito, como você falou, a barreira de entrada é baixa, você vai ter muita gente. Então você tem que pensar em maneiras de se diferenciar e de se destacar, né? Exatamente. Esse é o exemplo, né? Eu já vi profissionais que recriam marcas e aí postam ali no YouTube ou até mesmo na rede social. E a própria marca entra em contato com o cara. Legal. Fala, eu vi lá o projeto, né? Como que funcionou. E aí você vende o projeto, né? Tá pronto. Sim, né? sim. Então você demonstrou ali uma proatividade e chamou a atenção de quem precisava chamar. Né? Então existem essas possibilidades aí no nosso mercado para as pessoas começarem, né? Bacana. Bom, a gente já vai chegando ao fim, acho que a gente falou bastante, né? Falou de vários pontos. Tem algum outro item que você acha interessante, pensando ali para quem tá começando, né? Que a gente poderia abordar, que você deixaria até de dica, você deu a dica da pessoa se especializar, né? Mas se eu tô começando agora, né? O que mais você acha que a pessoa pode fazer, né? O que você sugeriria? Eu acho que entre essa questão do planejamento, que a gente comentou aqui também, né? Se a pessoa planejar e definir ali os objetivos dela, colocar metas, né? É uma das coisas que são muito importantes aí. Meta de resultado, meta do que fazer, porque às vezes o ideal é tangibilizar essas metas, né? Algo... Tangibilizar. Desculpa aí. Mas você definir essas metas e acompanhar, né? Mesmo que seja num caderno, mesmo que seja numa planilha, cara. Define ali o que você precisa fazer, né? Quais são os passos que você precisa... eu vou vender tráfego pago. O que eu preciso? Eu preciso primeiro entender. Então, primeiro passo, estudar, entender, saber fazer. Segundo passo, criar uma campanha. Enfim, né? Eu estou dando um exemplo aqui. E aí você começar com essas metas e objetivos para você atingir aquilo que você quer, né? Então, o planejamento vai te guiar para isso. E as metas, né? E além disso, eu acho que um ponto primordial para quem quer empreender, e é uma coisa que a gente vem se desenvolvendo, a gente nunca está 100% nisso, é a questão das vendas. O cara tem que saber vender, né? Porque às vezes é melhor o cara saber vender e não saber fazer, do que saber fazer e não saber vender, porque não adianta nada. Então, você pode fazer o melhor site do mundo, se você não vende ele, não dá certo. Não dá então, certo. Se especializa também, entende um pouco mais as técnicas de venda, como que você pode vender o seu serviço ou o seu produto ali que você quer ofertar. Então, acho que isso é importantíssimo, né? O planejamento e vendas, né? E aí, assim, se você tiver a parte técnica do desenvolvimento ali, ótimo. Se não, eu já ouvi falar de pessoas que constroem negócios, por exemplo, dentista, consultórios odontológicos. O cara construiu um consultório sem ser dentista, né? Então, ele contrata os dentistas e, né, desenvolve aquele negócio sem pôr a mão na massa. Ou seja, então a técnica do cara, a habilidade dele de gerenciar e de vender aquilo, né? Então é muito mais importante do que executar, entendeu? Então acho que essa é a dica, né? O planejamento e vendas. Legal. Bom, Juliano, muito obrigado. Já temos aí mais um programa, mais uma entrega. Só pra gente finalizar, fala aí onde a gente encontra você, onde a gente tem mais informações sobre o seu negócio. O Jefferson falou assim, você tem que se expor. Eu sou uma pessoa que
Sou um zero à esquerda pra isso, mas estou no Instagram como juliano.fpaz. Tem postagem todo dia lá, né? Tem postagem uma vez ao ano, meu perfil pessoal, mas se quiser me chamar lá pra gente trocar ideia, tô disponível por lá, tá bom? E agência Nômade, só que eu sou mais, né, como que fala? Os bastidores. Os bastidores, é isso aí, desenvolvendo o negócio aí. Tamo junto, gente. Obrigado aí, viu, pelo convite mais uma vez. É isso. Então, se você gostou, deixa sua curtida aí, seu comentário, Por favor, comenta aí Juliano Careca e ele voltará em breve, se tudo der certo. Deixe seus comentários que ele volta. Temos mais um programa entregue. Hoje a gente falou bastante aí sobre jornada, sobre construção. Então, se você tiver mais dúvida, ou tô começando a agência agora, eu quero pensar aí aqui mais possibilidades, deixa no comentário que depois eu trago o Juliano de volta aqui pra gente fazer mais um episódio. Respondendo a perguntas? Pode ser, ó. É uma boa. Pior, os caras já estão se achando. Já deixa a audiência aqui engajada. Valeu, pessoal, e até semana que vem. Valeu.